Saudações a todos e todas, digníssimos senhores, cidadãos, seguidores, familiares, simpatizantes, fakes, enfim, todos aqueles do nosso círculo de seguidores. Hoje, pessoal, é um momento muito importante sobre a vida política, né? E o futuro político da nossa cidade, Maracás, Bahia. E venho aqui, através deste vídeo, fazer uma breve análise e uma reflexão. Sinceramente, eu não gostaria de ter que falar nada. Este ano eu me comprometi com outros projetos, com outras demandas da minha vida profissional e particular, na qual a política foi uma coisa assim meio que secundária. Porém, eu não consigo não falar. Eu como maracaense, eu como cidadão maracaense, eu como um ser político, né, consciente dos meus direitos, das minhas obrigações também. A gente tenta, galera, mas não é impossível diante de tantos fatos aí expressivos que vem acontecendo na nossa cidade e que até cego vê, enxerga. Então, gostaria de falar aqui, peço a permissão de todos vocês para proferir um discurso. Discurso este que não tem cunho ideológico, não tem cunho partidário, né, a princípio, embora todos aqui saibam que eu já me posicionei politicamente, sempre fui oposição em Maracás, nunca ganhei nada em troca, porque eu não tenho medo de político, não sou nenhum eleitor de estimação, né? Não vendo meu voto, ninguém me ofereceu nada, ninguém nunca me ofereceu nada, nunca dependi de político para nada. Trabalho sim aqui, ó, no estado da Bahia como professor reda, contratado. Isso mesmo. Vocês acham que eu sou rico? Que eu tenho estabilidade? Eu não tenho, gente. E eu não tenho vergonha de falar isso. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque eu sei do meu caráter, da minha índole, do meu profissionalismo, da minha garra, da minha força de conseguir conquistar meus objetivos. E graças ao cósmico, graças a Deus, foi através de muito estudo, muito sofrimento, muito sacrifício. Certo? Mas não é por isso que a gente não pode refletir e desejar, né, o novo ou algo melhor para a nossa cidade, que vai afetar não somente a mim, mas toda a coletividade. Então, vamos iniciar da seguinte maneira. Qual é a conjuntura política, econômica, social de Maracás hoje, né, às vésperas da eleição? Eu sei que falar de política é uma questão assim, muito delicada, muito complexa, assim como religião, religiosidade e outras questões, né? Futebol, por exemplo. Porém, é necessário, extremamente necessário. Política tem vários significados, né? Tem vários sentidos, vai depender da concepção filosófica, da concepção histórica, né, das classes dominantes que, de tempos em tempos, as elites, principalmente, né, os grupos que estão no poder, vêm exercendo aí essa administração. E varia por questões históricas, por questões de mentalidade, etc. Era uma coisa assim, muito requisitada desde o tempo da Grécia Antiga por vários pensadores, né, como principalmente Aristóteles, que definiu o ser humano como animal político. Mas se a gente for avançar para a filosofia política moderna, contemporânea, né, nós vamos perceber várias outras contribuições de pensadores, né, fantásticos, né, como Maquiavel, como Rousseau, na qual cada um vai defender sua teoria. Então, o que é importante? Eu não vou aqui fazer um discurso intelectual, certo? Eu não vou aqui usar da minha formação, que todos sabem, né, que eu sou professor, eu tenho uma formação em licenciatura em História e Filosofia também. Mas falar de uma forma objetiva, clara, como eu gosto de fazer como professor para os meus alunos, certo? Então, política é uma ferramenta que nós utilizamos, né, para viver em sociedade,
para administrar a coisa pública, a res pública, desde o período também greco-romano, né, do Império Romano, que existia essa forma de governo, que são várias, certo? Já houve e existem várias formas de governo na história da humanidade, inclusive hoje, no pleno século XXI, há alguns países do mundo que não seguem uma democracia, um regime de um Estado de direito, né, um Estado democrático de direito, e nós temos isso hoje aqui. Então, eu só estou falando isso porque vivemos em um Estado democrático de direito que me possibilita constitucionalmente, né, liberdade de expressão, liberdade política, liberdade religiosa. Isso é garantia constitucional. E meu direito de voto, de escolher quem eu quero e votar em quem melhor representa meus ideais, minhas virtudes, minhas necessidades, né? Enfim. Não é a melhor democracia do mundo, não é o melhor regime, não é o melhor governo, nós sabemos disso, né? Porque tudo que é humano tem limitações. Embora, entretanto, a meu ver, né, seja uma das melhores formas aí da gente viver em sociedade, atualmente falando, certo? Então, o que é que acontece? Estamos na véspera das eleições, tem muita euforia coletiva, né, acontecendo na nossa cidade de Maracás. Como todos sabem, Maracás vem avançando aí de uma certa forma em vários sentidos e em outros retrocedendo por uma questão de administração pública, por uma questão de mentalidade, certo? E gostaria de falar sobre isso, certo? Nós vivemos aí 8 anos na gestão Sóia, na gestão do 12, que está aí lançando um novo candidato, todos sabem quem é. Não vou aqui citar nomes, não vou atacar ninguém pessoalmente, não preciso disso. Embora eu poderia facilmente, certo? Mas eu acredito que o discurso, o argumento seja melhor, né? E essa gestão, a meu ver, deixou muito a desejar. Foram 8 anos, né, de uma administração muito problemática em vários sentidos, certo? Desde quando o governo Sóia assumiu, na primeira gestão, começou fazendo uma série de equívocos ou de ações assim impensadas e agiu de uma forma muito, eu diria, antidemocrática, certo? No sentido de demitir funcionários, perseguir e etc e tal. E isso a gente percebe até hoje, até este último período, né? Estamos aí, faltando uma semana, menos de uma semana, né, gente, para as eleições. E acabam de asfaltar a polêmica da cidade agora. O que se fala na cidade é o que? O asfalto aí do centro histórico de algumas ruas. Uma obra eleitoreira. A gestão Sóia teve 8 anos para fazer muita coisa. E, a meu ver, não fez o que era para fazer. Por quê? Maracás, como todos sabem, hoje é um grande produtor, ou melhor, né? É uma pequena cidade, na verdade, que tem uma grande produção de exploração mineral, que é o de vanadium. Então, essa exploração mineral, para quem não sabe, ela gera também, em parceria com o governo, com a União, tá vendo aí? Para quem acha que o município de Maracás arrecada e tem condições de sobreviver de forma autossuficiente, sem parceria com o governo do estado, sem parceria com o governo federal, é mentira. Isso é um equívoco do gestor que proferiu essas palavras, de quem acredita que Maracás não precisa de governador do estado da Bahia, que não precisa de ministros, que não precisa de outros deputados e inclusive do presidente. Você pode não gostar do governo, você pode não gostar do presidente, do ministro, é um direito seu. Porém, né, o município não está acima do estado. O estado está acima do município por uma questão lógica, política administrativa. Isso aí está na Constituição, não sou eu que estou falando só não. E, inclusive em várias outras teorias aí sociológicas, né, como Max Weber, como Karl Marx, cada um vai ter, obviamente, sua teoria de Estado, certo? Mas, enfim, e é inegável que quem organiza essa questão pública
né, no município, vem de cima, gente. O Estado tem compromisso com o município. Várias coisas vêm para Maracás por conta do Estado. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim, não importa o prefeito. A questão é, essa gestão tem articulação com o governo? Não tem, nunca teve. Pelo contrário, traiu. Né? Todo mundo sabe disso. Então, se Maracás hoje não precisa, de acordo com as falas, né, do atual gestor, não precisa de governo do Estado, não precisa de ministro, por que não fizeram esse asfalto antes? Por que não calçaram todas as ruas de uma forma inteligente, pensada? Por que não construíram uma faculdade, uma universidade, não trouxeram outro tipo de economia, fonte, renda? Por que só a galera do 12 consegue mais emprego e os outros são perseguidos como eu, como professor? Então vou falar aqui, ó, abertamente, porque eu não tenho medo, eu não tenho vergonha. Eu dou a cara a tapa. Tá bom, senhor prefeito? Excelentíssimos senhores secretários. Eu lembro como hoje, um dos primeiros headers que o município fez, eu me inscrevi, realmente não tinha muita experiência, mas era habilitado para uma vaga na educação, na Secretaria de Educação de Maracás. E não consegui essa vaga, mesmo tendo habilidade, competência, diploma de uma universidade pública estadual, muito reconhecida, que é a UESB. Eu já disse em outros vídeos também que minha formação, meu cargo como professor não me torna melhor do que ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas, na ocasião, fui lá na SEMEC e questionar isso. E a excelentíssima senhora secretária falou que colocava quem ela queria no cargo. Foi essas as palavras que ela, né, proferiu para mim. Se achar que eu estou mentindo, é um problema dela, um problema seu, um problema de quem estiver vendo esse vídeo aqui, né? Eu sei o que eu ouvi e o que eu vi. Então, vai ser minha palavra contra a de quem quiser se opor a mim, né? E eu sou um homem de palavra, né? Com a minha palavra eu vou até o fim, certo? Depois ela percebeu esse equívoco e falou que não, era que um sistema precisava. Mas é óbvio que eu não tive oportunidade, nunca tive oportunidade como professor do município de Maracás, porque eu sempre fui oposição, que fique claro, certo? E meu objetivo foi sempre contribuir para a educação pública de Maracás, trazer meus conhecimentos, minha formação e poder contribuir para a educação de jovens e adultos em Maracás. É o que eu faço no Colégio Estadual Edilson Freire. Faço isso e faço muito bem. Quem foi meu aluno, quem é meu aluno aqui sabe. Alguns não gostaram da metodologia, da didática. Alguns não gostam de mim pela minha energia, pela minha vida, pelo que eu sou. E tá tudo bem, certo? Porém, do ponto de vista profissional, eu sei do meu trabalho. E não é à toa que eu estou em uma instituição estadual. Mesmo que eu seja contratado, que eu seja reda, pelo menos olha a diferença do estado para uma prefeitura. A gente faz uma prova. Eu fiz uma prova, gente. Eu fui classificado. Eu fui privilegiado e consegui entrar. E aí, se eu perder? Ah, você tá falando isso só porque trabalha, tem dinheiro, não sei o que, no estado. Eu posso perder meu emprego a qualquer momento, eu não tenho estabilidade. Só que a diferença é que eu não tenho medo. Não tenho medo. Então você, eleitor do 12, que tá aí fazendo politicagem, que isso pra mim não é política. Bora discutir política? Você que tá fazendo politicagem aí, muitos eleitores do 12, gente, são pessoas boas, pessoas sofridas, trabalhadoras, que não têm oportunidade, que a prefeitura não dá. Não abre um concurso público em Maracás, 8 anos de gestão só, ele nunca pensou em um concurso público, né? Pra quê? Pra ter isso aí, ó, massa de manobra, pra ter voto, pra você, o eleitor, ficar refém. Então a culpa é da população, muitas vezes? Não, a culpa, a meu ver, é do sistema, é de quem tá por cima disso aí. Então bora analisar os fatos. Muitas pessoas vão votar, levantar, segurar a bandeira, levantar bandeira por uma questão de necessidade, porque não tem opção. Muitos são até coagidos, são obrigados a votar, porque senão, né, houve aquela história que pode perder o emprego. E atrelado a isso, nós temos o contexto agora de fake news, que é o que está na moda, né? Essa guerra de narrativas, na qual um lado começa a manchar a imagem do outro. O PT, todo mundo sabe que é um partido muito influente na história do Brasil,
Teve vários momentos de crises, de falhas, desde o período da Lava Jato, desde o período de escândalo de corrupção, né? Sejamos honestos e sinceros, sim. Mas qual foi o partido que mais fez pelo povo brasileiro? Foi o PT, gente. Inclusive até para quem é bolsonarista, para quem é conservador, para quem é oposição, né? É inegável a diferença absurda de gestão, de projetos, inclusive os projetos sociais, assistências e etc. Que muitas pessoas, inclusive grandes comerciantes, grandes empresários, lucram no governo do PT. Quem valoriza o povo trabalhador, né? As classes humildes, as diferenças étnicas, sociais, de gênero, o PT, principalmente. Tem suas falhas? Tem. Mas o que foca no social é partidos que são ditos de esquerda, que não existe isso, mas são sindicalistas, né? O PT é bem sindicalista. Não é comunista, não é socialista. Eu não acredito mais nisso como professor de história, não acredito, não existe, pô. O mundo é capitalista. Só que ainda tem alguns governos que tentam, alguns projetos que ainda tentam olhar para o povo, para o pobre, para o trabalhador. Sem demagogia, sem falácia, sem distorção. Sejamos honestos. Então, portanto, abrir a boca para falar hoje do candidato Nelson, do candidato Gilmar, falar que conhece, que sabe quem é e tal, é muito fácil. Porque a maioria que está fazendo isso são pessoas que mamaram 8 anos na gestão só e não fizeram nada. Nem um REDA fizeram, foram contratados, indicados, tem um cargo administrativo, tem um cargo, né, tem emprego, tem salário. Então, quando o desespero bate a porta, começa a vir uma série de ofensas, uma série de difamações, que isso é muito comum. E eu mesmo já sofri várias difamações e vou sofrer agora com esse vídeo mais ainda. Mas eu não tenho medo. Tô aqui enaltecendo o PT, candidato, 13, Nelson, não. Tô aqui para dar minha opinião, minha postura como cidadão maracanense, certo? E cobrar também. E cobrar. Agora, vamos aprofundar a discussão. Vocês têm noção do contexto que nós estamos inseridos hoje? Da realidade política e econômica que nos aguarda, né? Como vocês vão, bora pensar aqui, como é que o povo de Maracás vai colocar na gestão por mais 4 anos um candidato que para mim é desconhecido, né? Quem é ele, ó? Para mim é desconhecido. Eu acho que ele é mais conhecido de Tunga, né? Prefeito aí de Iramaia, que se você pegar aqui os dados, é uma cidade, né, com pouco mais de 10 mil habitantes, que você vê muitas necessidades ainda, muitos problemas econômicos, sociais lá. Os índices baixos, né, de DH, de educação, de saúde. E faz a gente refletir. O último patrimônio que esse senhor declarou era mais de 2 milhões. Então todo mundo sabe que tem articulação com o candidato que o grupo do 12 lançou. E aí quer vir para Maracás porque Maracás tem minério, tá rolando dinheiro. Então prestem muita atenção nisso. Como é que a gente vai entregar nossa riqueza mineral, humana, social, nossa história, que está sendo destruída aí, prédios, patrimônios. Pelo amor de Deus, gente, bora botar a mão na consciência. A gestão só é uma gestão destruidora de história, da educação, da saúde. O que essa gestão fez em 8 anos foi o quê? Pinturas, foi filtros. E está fazendo agora com esse asfalto. E pior ainda, em véspera de eleição, isso é desespero. Isso é desespero para continuar no poder. Se você parar para analisar, quem foi que mais se beneficiou com essa gestão? O prefeito, os vices, os secretários, né? Os funcionários aí da prefeitura que mudaram de cargo, aumentaram o patrimônio, trocaram de carro. Alguns trabalharam, claro, alguns investiram suas rendas, né? Sua receita. Mas
E o povo continua ganhando salário mínimo, sendo refém de um contrato temporário, né, sendo obrigado a votar em um grupo que uma das últimas passeatas aí, né, a excelentíssima senhora primeira-dama se lançou como dona de porteira, rebaixando todas as mulheres e eleitoras de Maracás. Muito complexo isso, é muito vergonhoso, na minha opinião é muito deprimente. Então eu não consigo acreditar nesse grupo. Não me desce, não vai. Não tem lógica. E todo mundo sabe que nós temos um nome que é competente, que está de dentro da administração. Gestão pública, gente, é coisa séria. Não adianta você ser dono de um comércio e querer vir para uma prefeitura. Você tem que saber os princípios constitucionais, os princípios da administração pública. Né? Eu quero perguntar aí para o pessoal do 12, né, para o candidato do 12, né, se ele sabe quais são os princípios da administração pública, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Impessoalidade e eficiência. Vocês sabem disso? Outra questão, estamos num contexto que não houve debate entre os candidatos. Como é que a gente vai pensar aí nas propostas, nos projetos? Como é que a gente vai tecer um juízo de valor sobre o candidato que a gente não vê falando só em videozinho de TikTok, de Instagram, editado? Isso para mim não demonstra nenhuma preparação política. Eu preciso ver argumento, eu preciso ver, olhar no olho. Preciso ver meu candidato aqui, olhar no olho, ver a proposta dele, ver ele falando, se ele vai fazer uma boa administração, se ele tem um bom projeto, se ele está alinhado com pessoas, né, competentes ou não. Agora faz vergonha Maracás não ter um debate político entre os candidatos à prefeitura. E olha que temos não só o 12, o 13, mas o 22. Ainda tem um partido bolsonarista, que eu não vou nem comentar, porque todo mundo sabe que eu sou anti-bolsonarista, sou anti-Bolsonaro. Para mim é um grupo aí que representa alguns princípios, né, muito lindos na teoria, mas todo mundo sabe o caos que foi o Brasil na gestão Bolsonaro. Esquemas de corrupção, né? Pandemia, um grupo que no contexto da pandemia ridicularizava a doença, a situação do país. E eu não quero nem tocar nesse assunto. Então, não dá. Não dá, certo? Então nós estamos chegando à véspera das eleições, gente. Vamos pensar com clareza nas mãos de quem a gente vai colocar nossa vida social, nosso futuro daqui a 4 anos e posteriormente por mais 4 anos. Porque Maracás tem tudo para ser uma das melhores cidades do Vale do Jequiçá, dessa região. Maracás tem uma riqueza extraordinária, tem pessoas competentes, tem artistas excelentes, tem muitos trabalhadores honestos. Só que muitos não têm oportunidade, não têm voz, não têm vez por uma questão de perseguição ideológica, política. Então, chega de tanto abuso, uso e abuso de poder econômico por grupos que entram com dinheiro, comprando pessoas, que está explícito a compra de votos em Maracás. Né? Inclusive ainda usando de abuso político para favorecimento pessoal. Usa muitas vezes até o dinheiro da prefeitura para fazer isso. Essa última obra agora de asfalto, a gente... Quanto foi? Quanto foi, prefeito? Quanto foi o orçamento aí para pagar esse asfalto? Que estão falando que foi com recursos próprios. É como se a prefeitura fosse um banco, tipo um banco mundial, que tem bilhões em caixa, né? Mas ninguém sabe quanto é, o que é que está sendo declarado. A reforma lá do Parque dos Eucaliptos, eu não vi valores. Os calçamentos das cidades aí, você vê aí que muitos já estão esburacados e foi feito sem um planejamento adequado em algumas ruas. Então são obras eleitoreiras, sem planejamento, sem uma análise competente, técnica, né? Aí fica muito difícil. Então eu estou falando isso porque eu me preocupo com minha cidade. Eu sou maracaense nato, nascido e criado aqui. Venho de uma família humilde, trabalhadora, né? Meu pai foi professor, foi músico, sofreu muito aqui nessa terra, mas ele deixou um legado aqui incalculável,
do ponto de vista cultural, ali ó, segurando o violão, e ali a sanfona dele. Então, me influenciou muito a não desistir dos estudos, certo? E graças a Deus eu consegui sair de uma fase delicada da minha vida após o falecimento dele e ir para uma universidade pública estudar, ter uma formação. Né? Hoje eu tenho aqui em Maracás mais de 7 anos de educação, de experiência profissional em educação como professor. Para muitos pode ser pouco, mas a qualidade, a meu ver, é o que importa, né? E a intensidade do meu trabalho, do meu projeto, das minhas, do meu percurso, da minha caminhada profissional. Então, estamos num contexto assim que pessoas estão brigando, né, por política, pessoas estão assim desesperadas, e eu gostaria de falar humildemente, gente, a gente tem que acabar com essa velha política oligárquica de um grupo só no poder. Se você permanece que esse grupo que está na gestão continue por mais um período, é como se fosse uma oligarquia, o poder não vai passar, a administração não vai passar para outras pessoas da comunidade que são extremamente competentes não vão ter oportunidade novamente. Eu não estou chamando a atenção só de eleitor do 3, não, do 12 também, pô, do 22 também. Então bora separar o joio do trigo, bora ser, né, mais democráticos nesse sentido. Que tal? Por que não? Por que a gente não pensa disso? Em dar oportunidade para todos, independente da legenda, independente do partido. Por que a gente não pensa nisso? Por que o gestor aí não abre um concurso público para efetivar esse pessoal? Né? Mais possibilidades para a gente, para os jovens. A cultura de Maracás, infelizmente, a meu ver, também ficou assim, deixou a desejar esses 8 anos. Vários projetos aí que existiam em outras gestões não tem mais. Opção de esporte, cultura, lazer. Então é isso que Maracás merece? Migalhas? Mixarias? A gente se contenta com tão pouco, sendo que nós temos um poder tão forte, tão imensurável, só que pra gente ainda é desconhecido. Maracás tem uma riqueza, gente, mineral extraordinária. Vamos pensar aí no quanto de verba, né, de arrecadação, de impostos aí da mineração vai para a prefeitura. Será que o que é declarado é isso mesmo? Tem essa transparência toda? A administração pública é coisa séria, né? Hoje eu estou tendo o privilégio de ministrar aulas em um curso técnico de administração. Não sou administrador, não sou advogado, mas eu tenho conhecimento jurídico, porque eu sou uma pessoa curiosa e eu busco entender os meus direitos e eu passo isso da melhor forma possível para os alunos e alunas. Então isso faz a gente abrir a mente para uma série de situações, de coisas, certo? Que faz a gente questionar mais o que é que a gente merece, o que é que os gestores podem fazer ou não. Porque algumas práticas da gestão 12 é como se fossem práticas autocráticas, sem consulta pública, sem conversar com a população, sem conversar com, né, as outras pessoas. Isso é complicado. Então que tipo de democracia é essa? Que tipo de governo é esse que fala que é honesto, que é trabalhador, que pensa no povo, mas não conversa com o povo? Faz e já foi. Que nem isso aí que tá aí agora, né? Bora pensar nos prós e contras do asfalto. O que é que o asfalto gera aí no solo, né? Impermeabiliza, a temperatura fica 30, 40% mais alta. Não tem projeto aí de escoamento de água. Quando chover, o que é que vai acontecer com o centro de Maracás e com as ruas aí? As outras ruas que não tem asfalto e não vão ter. O que é que vai acontecer, prefeito? Porque eu acho que isso não é uma necessidade dele, né? Porque ele anda em um carrão, a L200 Triton Sport, que é alugada pela prefeitura de não sei quantos mil reais. Então para ele vai ser ótimo andar nesse asfalto bom aí, novo. Bom assim, né? Bora ver aí se vai durar. Até quando? Para quem tem seu carrão, ótimo andar em asfalto. Mas e pra gente que anda de pé, pra gente que é pobre, pra gente que não tem nem bicicleta? Tem pessoas passando fome em Maracás, tem pessoas sem comer, sem emprego. O importante é o asfalto? E aí?
É isso que é importante, é isso que é progresso, isso que é desenvolvimento, né? A meu ver, isso não é progresso, isso não é desenvolvimento. Porque se você não foca primeiro em educação, em saúde, em oportunidade, em trabalho e renda para o povo, isso daí não quer dizer nada para mim. Então bora pensar direitinho. Falta poucos dias para a eleição. Tem muitas pessoas aí, trabalhadoras, né, que são boas pessoas, iludidas infelizmente com o 12, ou com medo, que são coagidas a declarar seu voto com medo de perder emprego. Mas, gente, esse negócio de perseguição, de retaliação, não é uma coisa que acontece de forma generalizada. Né? Todo mundo sabe aqui que a gestão, a prefeitura precisa da mão de obra de várias pessoas, de vários grupos, de várias correntes políticas, ideológicas. Né? A gente tem que respeitar as diferenças. A gente tem que dar oportunidade para as pessoas. Bora separar o profissional do pessoal. Mas vamos ser conscientes na nossa escolha. Né? Eu, de forma alguma, vou permitir com que um grupo que vem de fora de Maracás assuma a prefeitura da minha cidade. Eu não admito, eu não aceito. Não quero Liol, não quero Tunga, certo? Maracás não vai se transformar em uma coisa mais estagnada do que já está. Então pensem bem, reflitam bem, certo? Estamos num momento crucial da nossa história, em pleno século XXI, muitos acontecimentos acontecendo no mundo. Maracás tem se desenvolvido do ponto de vista urbano, né, arquitetônico, assim, destruindo patrimônio antigo, construindo, né, prédios, batendo laje, mas e quando o vanádio acabar? E aí, José? Muitos estão iludidos ainda com o vanádio. Óbvio que Maracás teve um impacto, um crescimento, né, direto e indireto por conta da mineração. Mas todos sabem aqui que quem mais tem recursos e oportunidades na mineradora é quem vem de fora. E o povo de Maracás, os trabalhadores de Maracás, vão se contentar sempre a serem peões do tabuleiro de xadrez? Ou vão reivindicar uma formação técnica, uma universidade aqui em Maracás para formar engenheiros de minas, professores, advogados? E aí? Será que a gente não merece, a gente não tem essa possibilidade? Já que a prefeitura não depende do governo, por que não fez uma estrutura daquela lá do estado, né? Aquela escola de tempo integral? Porque aquela escola ali, aquela estrutura é melhor do que a universidade pública que eu estudei. Bem superior. Por que só não faz uma escola daquele porte? Faz logo um hospital? Não já tinha, não já? Por que, se tem tanto dinheiro, se não depende tanto do governo, por que não já fez isso tudo antes? Tá esperando o Liol entrar para fazer alguma coisa? Vocês acham que vai fazer? Então aqui são pequenas reflexões, o vídeo já está um pouquinho longo, né? Eu tenho muita coisa a dizer. E eu falo com propriedade, sem medo da retaliação que vai se levantar contra mim, porque eu não sou covarde, não tenho medo, não tenho rabo preso com ninguém, vou falar na linguagem popular, tenho minha consciência tranquila. Tudo que eu consegui foi fruto de muito sacrifício, estudo, trabalho, honesto. Não o que uns falam aí que trabalho e é honesto, porque a gente sabe que isso é uma falácia, isso é uma mentira. E pensem nos benefícios, né, reais que podem perdurar por anos, não no benefício de uma eleição, por exemplo, pessoas aí se vendendo por um cimento, por uma falsa promessa de um emprego na prefeitura, que é passageiro, gente. A gente precisa de coisas duradouras, a longo prazo. Então pensem nisso. É o apelo que eu faço, é a reflexão que eu deixo para vocês nesse momento aí eufórico, né, de política, de eleições. E vamos para cima com a cabeça erguida, né, com convicção de que nossa cidade merece mais. E é por isso que eu voto no 13.